E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a palestra então. Vamos falar nessa palestra sobre biometria, segurança para aplicativos. Como é que a gente consegue pegar a biometria que tem no celular, né, para fazer a autenticação do usuário? Como é que a gente consegue fazer isso dentro do Delphi, no nosso FMX, para usar como forma de autenticação e aumentar a segurança das nossas aplicações? Bom, vou mostrar para vocês. Bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos e moro atualmente no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu desenvolvo em Delphi há 10 anos, então eu comecei bem cedo. E durante esses 10 anos eu me dediquei exclusivamente ao Delphi. E de 2 anos para cá eu tenho me especializado em FMX, criado aplicações, parte de APIs também, né? Toda essa brincadeira aí, bem legal, que eu gosto bastante. Bom, como é que iniciou essa busca pela biometria? Como é que iniciou isso? Tipo, isso é pouco falado, né? Tem pouca divulgação sobre como que a gente pode fazer a biometria nos nossos aplicativos. E a ideia começou assim. É... Atualmente eu trabalho numa empresa de segurança para condomínios residenciais de alto padrão, tá? Daqui de São José do Rio Preto, a empresa chama Proance. E nessa empresa, como era de se esperar, a gente preza muito pela segurança. E chegou até a nossa equipe de desenvolvimento a solicitação de criação de um novo aplicativo para a empresa, né, para os condôminos. Esse aplicativo, como primórdio dele, deveria ser a segurança. Então, eu tomei a frente desse aplicativo e a gente começou a buscar formas para fazer autenticações de forma mais segura, tanto parte de usuário quanto tráfego de dados, né, desses usuários. Então, buscando soluções para fazer como forma de autenticação do usuário, a gente pensou em usuário e senha, era legal sim, mas a ideia era a gente fazer algo inovador, algo que fosse diferente e fácil de usar, que fosse intuitivo. Então, buscamos muitas maneiras, né? E a ideia da biometria surgiu usando diariamente aplicativos de bancos, né? Bancos digitais. Então, na maioria deles, ou nos que eu conheço, a forma de autenticação do usuário é justamente a biometria. Então, dessa forma, a gente começou a estudar e viu que seria viável fazer a biometria como parte da autenticação do usuário, né? Então, a partir disso, a gente começou a entender, procurou entender como a plataforma, o Android ou o iOS, conseguia captar e armazenar esses dados da biometria, né? Bom, essa foi a minha cara quando essa solicitação da biometria chegou e a gente teve essa ideia e falamos que ia seguir esse caminho. Tô um pouco assustado, talvez, mas sei lá. Eu sabia que pode dar certo e eu não sou muito de desistir no meio do caminho, então, bom, eu sou a prova que deu certo. E vou mostrar para vocês como. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a biometria nos dispositivos móveis e acho que de forma geral. A biometria, o celular, na verdade, né, o leitor biométrico, ele cria um template a partir da biometria que está sendo lida, ou do olho, ou do seu rosto. Ele cria um template, desse template ele gera um código, tá? Então, basicamente, a biometria ela funciona desse jeito. Ele consegue identificar padrões através de cálculos, e desses cálculos ela consegue armazenar um código, tá? Transforma isso em código. Bom, então, quando eu iniciou essa pesquisa, eu pensei que seria simplesmente descobrir o lugar onde está armazenado esses códigos, ir lá e buscar esses dados e comparar com os dados que estão sendo digitalizados, vamos dizer, naquele momento. Esse foi meu primeiro erro, porque esses dados eles ficam muito bem criptografados criptografados e armazenados dentro da plataforma. Então não tinha como eu conseguir acessar esses dados. Então eu comecei a pesquisar outras formas, outras maneiras de como conseguir fazer essa autenticação. Através da biometria, claro. A outra maneira que me veio à mente foi tentar ir direto no leitor biométrico, né? Ou no botão de liga e desliga que faz a autenticação biométrica, ou na câmera que faz a autenticação através da íris. Enfim, N sensores. E esse foi o outro calcanhar de Aquiles dessa solução.
Entenda assim, cada plataforma, ela tem, na verdade, o seu leitor biométrico proprietário. E isso, eu teria que criar um código para acessar cada leitor biométrico de cada fabricante. Por exemplo, o leitor de íris da Samsung, ele não é mais usado em nenhum outro celular. Se é usado em algum outro celular, é porque essa própria fabricante, ela fez esse leitor próprio dela. Então a Samsung ela tem, vamos dizer, a patente dela para fazer a leitura biométrica e só ela tem esse hardware. Então para acessar esse hardware eu precisaria de descobrir o código daquele leitor específico. E como era de se esperar, não era viável, porque eu precisaria de, além de descobrir esse sensor, para cada atualização que tivesse de celular ou um celular novo que chegasse, que fosse lançado, eu precisaria de ficar atualizando esse código também. Então, já não era mais possível fazer dessa forma. Então, fomos atrás de outra forma de fazer. E lembrando, isso daí foi através de muita pesquisa, muita pesquisa. Para conseguir chegar no código que eu tenho hoje, foi em média 7 meses de pesquisa, pesquisando em sites brasileiros por muito tempo, blogs e grupos de Facebook, WhatsApp, desenvolvimento Delphi, e nada. Era muito raro as pessoas que tinham alguma informação sobre isso. Então eu fui um pouco mais a fundo e comecei a pesquisar em sites russos e chineses. E lá foram duas palavras que me chamaram muita atenção e eram bem recorrentes nesses sites. E são essas duas. Na Apple é o Local Authentication e no Android é o Keyguard Manager. Então, como era de se esperar, na Apple é fácil identificar que seria uma autenticação local. E no Android, esse Keyguard Manager ele vai funcionar como se fosse um guardião. Então, se eu conseguisse acessar esses caras, basicamente a minha solução estava aí. Por quê? Entenda que usando esses caras, essas duas palavras, vamos dizer, eu não ia precisar mais saber ou interagir com o hardware do dispositivo. O Local Authentication da Apple, ele já sabe daquele celular em específico que ele está, quais são os métodos de autenticação. Quais são o hardware que ele vai usar, ele já sabe, já está guardado dentro dele. E do mesmo jeito o Android. Independente se ele está no celular Samsung, LG, Motorola, não interessa. Não interessa qual que é o celular. Ele sabe, por padrão dele, qual que é o hardware de autenticação que ele vai fazer. Então ele escolhe se ele quer o leitor de íris, o leitor facial, a autenticação por PIN, por senha. Ele dá ao usuário a forma de autenticação que está disponível para ele naquele momento. E, bom, matei a charada ali. Se eu conseguisse encontrar a forma de acessar esses caras, basicamente o meu problema tinha sido sanado. E foi exatamente isso que eu comecei a correr atrás. Depois de pesquisar bastante e correr muito atrás através de sites chineses e russos e grupos também, procurando informações, coletando de vários lugares diferentes, eu consegui descobrir esses códigos e como acessar esses caras. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vou mostrar primeiro na Apple e depois eu mostro... Primeiro no iOS e depois eu mostro no Android. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu Delphi. Bom, eu já tenho aqui então um template padrão de login e tela principal, tá? Não tem nada demais aqui no login, na aba de login nem na aba na principal. Aqui tem uma list view, mas é só para entender que são telas diferentes e a gente vai fazer eventos diferentes nessas telas. Bom, deixa eu plugar aqui o meu iOS, meu iPhone no meu MacBook. Esperar ele reconhecer. Tá. Então, eu tenho aqui do meu lado, eu tenho um MacBook, tá? E eu tenho um iPhone 11 aqui, meu iPhone aqui rodando pra gente poder simular, beleza? Beleza, já foi reconhecido aqui. Então tá. A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. Aqui na nossa plataforma, né? A gente vai vir aqui no iOS, que é o que a gente vai trabalhar, no Edit SDK. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer então é importar uma biblioteca, que é a biblioteca daquele cara, o Local Authentication. Só a gente descer aqui pro finalzinho,
A gente clica no último, dá um new, e aqui no remote name a gente vai colocar esse código aqui, ó. No patch remote a gente vai colocar o cifrão, abre parênteses, SDK root, fecha parênteses, barra, system barra library frameworks. E no framework name a gente coloca o nosso carinha que a gente está pedindo, que é o local authentication. Então a gente vai importar essa biblioteca. Essa biblioteca já existe, só não está de default aqui no nosso SDK. Então a gente importa ela. Beleza? Depois de adicionar ela, a gente vai aqui em update. É só esperar trazer os dados. O PC hoje não está me ajudando muito, mas vamos lá, vai dar certo. Tá, deu alguma falha na conexão com o meu Mac. Deixa eu ver o porquê. Beleza, então ele terminou aqui de fazer o update das bibliotecas, está tudo aqui, tá tudo certinho. Então salvar, o próximo passo, pessoal, é a gente vir em Project Options. Aqui em Build, Delphi Compiler, e Link, aqui nessa Options a gente coloca o nosso queridíssimo Local Authentication novamente. Traço Framework, espaço Local Authentication. É isso que a gente vai habilitar para conseguir usar esse Local Authentication. Legal? Só dar o salvar. Perfeito. Então vamos colocar o código, tá? Bom, aqui eu não tenho nada no meu formulário, então. Eu já tenho o código pronto aqui, que é um código bem simplista, só para a gente exemplificar e adiantar a nossa palestra aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu adicionar ele aqui. Vou adicionar também as assinaturas dos métodos. E as nossas esses dois imports também que a gente vai fazer aqui. Que vai ser o Macapy Helps e o iOS Foundation. Uma outra parte também que a gente precisa de fazer é adicionar um ponto pass, que eu vou estar disponibilizando esse projeto por inteiro para vocês, tanto do iOS quanto o da Apple, tá? Mas basicamente a gente tem aqui um ponto pass que ele tem um contexto que vai comunicar com o nosso Local Authentication. Primeira coisa, ele vai perguntar se está disponível e depois a gente vai fazer a chamada para ele, tá? Passando um retorno. Lembrando que tudo isso aqui é uma interface e tudo isso está rodando em thread, tá, pessoal? Então, todas as chamadas que a gente vai fazer, a gente tem que entender que está de forma assíncrona, beleza? Então, não dá para a gente fazer o nosso tradicional passo a passo, linha a linha, não é assim que funciona, aqui é de forma diferente, tá? Beleza, vamos lá. Primeira coisa, então, a gente faz esses dois imports, depois a gente adiciona esse Local Authentication que a gente adicionou no projeto, né? A gente importa ele para cá. Legal? Bom, aqui então eu adicionei dois métodos, tá? Quais são eles? Primeiro, vou minimizar aqui. Primeiro é o TryTouchID. O que ele está fazendo aqui? Eu disporei uma synchronize e dessa synchronize eu estou alocando o contexto daquele local, que vai fazer dessa interface, na verdade, né? Que vai fazer a comunicação com o nosso Local Authentication. Então, eu estou alocando aqui para ela, estou falando que eu quero usá-la, e aqui eu estou fazendo a chamada para devolver para essa variável, que é uma variável booleana, qual que é, quer dizer, se está disponível o nosso Device Authentication Biometria, tá vendo? É basicamente isso que ele está falando. Está disponível? Local Authentication, me informe, por favor, está disponível? Se tiver disponível, vai lá e faz para mim essa autenticação, então. Verifica se está autenticado. E a gente pode passar aqui, então, uma string falando posicione biometria para desbloquear, enfim. Isso daqui a gente pode ir alterando, tá? Bom, depois a gente faz um release ao finalizar. E o mais interessante é que agora a gente passa a um terceiro método aqui, um outro parâmetro, um último parâmetro, que é o outro método que foi adicionado, que é o TryTouchID Reply. Que esse método aqui, a gente pode adicionar aqui dentro dele mensagens de erro, tá? Aqui eu não vou adicionar nesse momento para ficar mais rápido aqui, mas aqui a gente tem como adicionar mensagens, por exemplo, se a biometria está desativada, se não tem biometria, ou Face ID, no caso da Apple, né?
E, enfim, tem uma série de mensagens de erro que a gente consegue pegar através dessa variável, beleza, pessoal? Mas aqui, basicamente, o que eu fiz? Se está preenchida, ou seja, se está alocada a variável, o parâmetro de sucesso aqui, eu estou dando um válido, e se não, eu estou dando inválido, tá? Confia que assim vai funcionar, beleza, pessoal? Bom, a próxima coisa que a gente vai fazer, então, é, ao clicar nessa imagem aqui, que eu adicionei carinhosamente como uma biometria, a gente vai adicionar essa chamada aqui, ó, que será ela, o thread.create anonymous thread, tá? A gente vai passar para o Cidro, que vai passar aqui, vai ter um begin e um end, beleza. Aqui dentro a gente vai fazer um synchronize, passando a nossa corrente thread, legal. E aqui a gente vai passar também um procedure, um begin e um end. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso try touch ID. É simples assim, pessoal. É só passar. A única coisa que faltou aqui foi o nosso start. Show de bola. É isso, basicamente. Chama para mim. Lembrando, pessoal, que isso daqui tá tudo de forma assíncrona, tá? Então, quando vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar então aqui, se for válido, ele vai passar para a próxima tab. A gente tem que colocar aqui dentro, no válido. Porque esse método ID reply, ele só faz ser disparado quando realmente for autenticado. Só que isso não tem um tempo exato. Quando o cara pegar o celular, posicionar na frente do rosto dele, no caso do meu iPhone, que é o Face ID, aí sim ele vai disparar o método inválido, tá? O método inválido aqui, ele só vai ser disparado quando eu for lá na mensagenzinha e cancelar a autenticação. Aí ele passa para inválido. Beleza, pessoal? Bom, então eu vou compilar aqui e vou espelhar a tela do meu iPhone aqui. Deixa eu pegar o programinha que eu tinha baixado para espelhar. Opa, deu um erro aqui. Aqui é um synchronize. Ô, Gabriel. Prontinho. Tá. Beleza, terminou de compilar aqui, pessoal. Então, como a gente pode ver aqui, ó, ele tá aqui no cantinho. Deixa eu aumentar aqui. Então ele tá aqui no cantinho. Eu vou abri-lo e vou apertar a biometria. Eu tô segurando o celular na frente do meu rosto, tá bom, pessoal? Ele vai perguntar pela permission dele. Vou dar um OK. E tá lá. Permission válida. Então, vou fazer um teste. Eu vou virá-lo para o outro lado, tá? E eu vou apertar na biometria aqui. Rosto não reconhecido. Tentar novamente. Tentando identificar, não reconhece nada. Então, eu vou clicar em cancelar. Inválido. Bom, então deu para ver aí o código funcionando, tá bom, pessoal? Lembrando dos passos. Primeiro, adicione o nosso SDK. Tá? Isso no caso do iOS. Adicione o nosso SDK aqui. Faz o update file dele. Legal? Depois disso, vai lá em Project Options. Aqui no link, no like aqui, você coloca nessa opção. Você coloca o menos framework, coloca Authentication. E só colocar esse código aqui que vai dar tudo certo. Não esqueça os imports e nem de importar a nossa biblioteca que eu vou estar disponibilizando para vocês aí, tá? O código inteiro, na verdade. Aí vocês podem ir me falando aí o que vocês acharam, tá? Bom, esse código é um código apenas de exemplo, tá? É um código bem simples, bem simplista mesmo. A partir desse código a gente consegue fazer muita coisa, tratar erros, exceções, não precisa de ficar preso também só a parte de login, a gente pode criar autenticações de parte interna do aplicativo mesmo, se vamos supor, vamos fazer uma requisição, se eu confirmo que eu vou fazer essa requisição, eu posso pedir também uma autenticação, não tem nada que impede, tá bom? Então, então essa é a parte do iOS. Teoricamente, pra gente foi a parte mais fácil, tá? Foi o código mais fácil para fazer. O que foi demorado mesmo foi a parte do Android que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então vamos lá. Então a gente fez aqui a parte do iOS. Agora eu vou adicionar o projeto, que é o projeto do Android. Eu vou fazer em projetos separados para ficar mais didático, tá? Bom, então eu vou adicionar um projeto ao grupo de projetos. Eu tenho aqui já prontinho um projeto do Android. Deixa
Deixa eu fechar isso daqui. Não vou salvar o grupo de projeto agora. Bom, deixa eu abrir aqui a unidade principal. Basicamente, o projeto do Android ele tem a mesma tela, tá? Do iOS, mesma coisa. Mesmo menu, mesma tela de login. A diferença é que aqui, pessoal, a do iOS ela foi um pouco diferente. Por quê? Como eu falei para vocês, no Android, quem comanda é o KeyGuard Manager. E, rapaz, foi uma dificuldade para encontrar esse cara, mas deu certo. Bom, o passo para conseguir fazer isso daqui é o seguinte. No nosso projetinho do Android, a gente vai adicionar 2 pontos passo, que eu vou estar passando para vocês também, que é o do KeyGuard Manager. Vamos lá. Que é esse cara aqui, que faz a parte da Activity, que é o que a gente... Vou salvar esse grupo de projeto aqui, dentro aqui. Beleza. Então a gente tem o KeyGuard Manager, e a gente vai adicionar um outro também, que é o DW, que faz a parte da interface. É a mesma coisa, quase a mesma coisa, na verdade, do iOS, né? Então, com essa interface que a gente tem aqui, a gente faz a comunicação com o KeyGuard Manager. E aqui, no caso, a gente tem a nossa classe intermediária, vamos dizer, que foi criada, e eu tenho que dar o mérito para o meu amigo Gabriel Lopes, meu xará também, Gabriel Lopes, que criou essa classe aqui, que ela faz a comunicação com a interface do nosso KeyGuard Manager, tá? Bom, o código que a gente vai colocar aqui é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, a gente vem aqui nos imports dela, no uses, e a gente vai adicionar um cara que é o nosso KeyGuard Manager. Então, a gente pode vir aqui direto, até melhor, o Alt F11 e vir no Android KeyGuard Manager e colocá-lo aqui para interface. Então ele está aqui atrás, deixa eu apagar aqui. Então a gente vai adicionar esse cara aqui no uses e vamos colocar uma variável privada chamada biometria Android, que vai receber o tipo TEvent_result_class. Tá, beleza. Então depois disso a gente vem aqui na biometria, vamos colocar aqui essa variável biometria Android. O que ela vai receber? Ela vai receber esse TEvent_result_class .create self. Depois a gente vai perguntar se a biometria, se essa variável .device source, então biometria android .start activity keyguard. É simples assim. Esse é o primeiro, tá? Bom, o que está acontecendo aqui então? Vamos entender. Esse TEvent_result_class ele está fazendo essa parte intermediária entre a nossa classe principal e a interface com o Android Manager. E aqui, o que a gente está fazendo? E que ela tem aqui, né? Primeira coisa, ela tem um create padrão dela. Essa função device source, ela vai retornar positiva se, por exemplo, o leitor digital, o leitor biométrico estiver ativo, tá? Então ele pode ter esse retorno. Aí a gente tem aqui o Start Activity Guardian. Esse Start Activity Guardian é o que vai iniciar, né, a parte ali do KeyGuard Manager, tá? E aqui que está o pulo do gato do negócio. É essa parte que a gente demorou tanto para conseguir, tá? Que é o retorno da intent. Aqui eu coloquei um número carinhoso. A gente pode colocar 1, 2, 3 e eu vou explicar o porquê. Bom, aqui a gente passa uma string que vai ser chamada, eu vou mostrar para vocês, que vai mostrar na parte da autenticação. O que a gente está fazendo aqui então? A gente está startando uma activity e passando um ID para ela. Esse ID aqui, 1, 2, 3, tá? Beleza. Depois de startar, o pulo do gato era como que a gente pega o retorno. Até essa parte de startar era tranquilo, entre aspas, né, fazer. Porque a gente start activity, ele chama a autenticação, a tela de autenticação, beleza. O grande lance era como conseguir pegar esse retorno, ou seja, foi autenticado, não foi autenticado, como conseguir pegar isso. E isso veio através de usar o componente do FGX. No componente do FGX, ele tem esse método que é o onActivityResult. Nesse método, a gente pode, como parâmetro, ele tem aqui a request código, né? E esse parâmetro é o mesmo parâmetro que a gente está passando aqui, que é esse 1, 2, 3. Então aqui eu altero também para 1, 2, 3.
Olha que legal. Então, o que esse Activity Result está fazendo? Toda Activity que é chamada através da nossa aplicação, ela tem que passar por esse método, tá? A gente está meio que sobrescrevendo ele. Então, ele passa por esse método. Quando chegar nesse parâmetro, nesse ID que a gente está passando, dessa intent, que é a 1, 2, 3, ele vai entender se o result código for -1, é válido, se não, é inválido. Legal? Esse daqui é o pulo do gato. Eu até coloquei aqui a nossa tab principal para ficar como Activity Tab, para entender que ele foi autenticado, foi válido esse cara, né? Bom, na classe do DW, a gente tem aqui nada mais do que a interface que faz a comunicação com o KeyGuard Manager, tá? Então, basicamente, ele faz essa comunicação e aqui a gente só está usando ela. Legal, pessoal? Então, eu vou estar disponibilizando essa biblioteca para vocês testarem aí e usarem nas suas aplicações. Lembrando de dar um mérito pro meu amigo Gabriel Lopes, meu xará, por essa classe, tá? Ele que criou essa classe, ele que fez todos esses métodos aqui, que pegou a parte da FGX. Com o componente do FGX, eu consegui fazer a parte do request, pegar a parte do código, porém essa classe toda foi construção dele, então o mérito é dele disso daqui. E bom, vamos lá, sem enrolação, eu quero mostrar para vocês funcionando no Android. Bom, então vamos lá. Então eu vou compilar aqui para o Android e vou gravar a tela do celular, porque o KeyGuard Manager ele bloqueia a transmissão da tela quando a gente vai fazer a autenticação. Então não aparece a autenticação. Eu quero mostrar muito bem isso para vocês. Então eu vou gravar a tela do celular através do meu iPhone aqui, tá bom, pessoal? Bom, então a gente está abrindo o aplicativo. Tá, então a gente tem aqui o aplicativo aberto. Esse Motorola ele tem o leitor de digital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apertar aqui na biometria para ele fazer a chamada do nosso método aqui, né? Que vai fazer a chamada da nossa Activity, beleza? E vou posicionar o dedo aqui no leitor biométrico dele. Então tá aqui. Então ele chamou a tela de autenticação, né? Eu vou colocar o dedo válido e lá, mensagem válida. Bom, então eu vou tentar de novo. Vamos tentar. Eu vou apertar de novo a biometria e agora eu vou colocar um dedo não válido, tá? Olha lá, não reconhecido. Tá vendo? Então o KeyGuard Manager me dá esse feedback. Agora eu vou colocar um padrão. Tá lá, padrão válido. Tá vendo como é que aquela classe intermediária funciona? Bom, ainda não estou satisfeito, vou tentar de novo. Deixa eu pegar aqui então e vou apertar na parte da biometria. E agora eu vou colocar um padrão inválido, padrão incorreto. Tá vendo como o KeyGuard me dá esse feedback? Agora eu coloquei um padrão válido e tá lá, padrão válido. Bom, então vamos tentar mais uma coisa. Apertar na biometria de novo. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou apertar no botão voltar. E tá lá o nosso botão inválido, ou seja, realmente ele só vai entender como válido quando estiver com o padrão correto ou com a biometria correta. É a forma de autenticar pelo Android. É desse jeito que a gente consegue fazer a autenticação, beleza? Basicamente, o que ele está fazendo então? Então, ele está chamando o KeyGuard Manager, falando, por favor, KeyGuard Manager, cara, autentica para mim esse usuário que está chegando aí. Ele vai fazer a forma de autenticação que ele escolher, por exemplo, esse código já foi testado no S8, e realmente ele chama o leitor de íris. Isso que é o mais legal. Então, ele escolhe a forma de autenticar. Se for autenticado, ele vai cair dentro desse beguinha índio aqui, que vai entender que está válido. Senão, ele já entende como inválido, beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Essa classe do DW a gente não mexe. E essa classe aqui que é a mestre, a pai, que vai decidir qual é a activity que a gente está passando para a gente pegar o result código dela. Legal? Bom, quero agradecer ao pessoal aí que está assistindo a palestra, né? Esses métodos aqui de autenticação pela biometria, eles foram um trabalho incessante de bastante tempo que eu me dediquei para conseguir fazer essa autenticação. Não sei se... Não tem como afirmar que isso já foi feito no Delphi antes, mas para mim é um grande orgulho provar mais uma vez que o Delphi é capaz de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Então, o que basta mesmo é a gente ter essa dedicação de pesquisa,
de tempo, de correr atrás e não desistir no primeiro empecilho, na primeira barreira que possa surgir, beleza? Bom, então agradeço a todo mundo que está aí assistindo, que tirou esse tempinho para assistir essa apresentação, essa palestra. Quero agradecer ao pessoal lá da Proance, a equipe de desenvolvimento, o Leandro, o Gabriel Lopes, o Matias, o seu Lúcio, o dono da Proance, né? Gostaria de agradecer também ao Rafael, que falou para me apresentar isso daqui aqui na nossa querida Code Range, aqui na nossa palestra. E bom, pessoal, muito obrigado mesmo, de verdade. Foi um trabalho muito cansativo, mas muito gratificante. Eu quero deixar aqui as minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu Facebook, o Instagram, e também o meu canal, de que eu gravo alguns videozinhos aí pro pessoal, ensinando parte de FMX pro pessoal, que é o canal Delphi na Veia, tá? Tem o canal e o Instagram. Quero deixar para vocês. E também, por último aqui, tá o meu GitHub, que é onde eu vou deixar disponível esse código, tanto do Android quanto do iOS, para vocês poderem baixar e testar no computador de vocês, aí, na aplicação de vocês, como está sendo a reação aí dos celulares, das plataformas com esse código. Eu tenho certeza que isso vai agregar muita segurança e muito profissionalismo também nas aplicações. Beleza, pessoal? Muito obrigada e fique aí com a próxima apresentação.